sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar este bate-papo. Vou aproveitar esse momento para mandar essa live para todos os nutricionistas que a gente acha que se beneficiariam de alguma maneira com essa conversa, tá? Eu vou aproveitar para fazer isso agora. Vamos aproveitar. Mandar para todo mundo, Vamos lá, todo mundo. Estou muito animada para bater esse papo com vocês. Que já tem gente aqui, hein? Bom, gente, 12:30. Quem já almoçou, pega um cafezinho pra gente bater esse papo. Quem não almoçou ainda, faça como eu, pegue um chazinho digestivo, um chazinho que aumenta a saciedade, por aí vai. Vamos lá. 2 minutinhos para pegar um café, para pegar uma água com limão, se você não almoçou ainda. Também dá tempo de pegar uma aguinha com limão, para já dar uma melhorada ali na parte digestiva. Oi, Shirley. A gente precisa se encontrar, mulher. Vamos lá, vamos marcar aí um cafezão com bastante troca de conhecimento. Já vou inclusive falar desse chá, que é um chá com ervas e com laranja moro. Cada sachêzinho desse tem 200 miligramas de laranja moro. E a laranja moro, ela ficou super famosa, né, um suplemento que ficou super famoso por ter ação científica, né, ação comprovada, cientificamente, no emagrecimento, ou seja, na redução das células de gordura do nosso corpo. A laranja moro nada mais é do que uma laranja comum, o nome comercial é esse mesmo, Shirley. Esse é o nome comercial, tá? Então o produto é um extrato de laranja moro. E eu começo falando disso, exatamente disso, né? Quanta confusão a gente tem. Deixa eu ligar o ar aqui, senão eu vou morrer sufocada aqui. Quanta confusão a gente tem na hora de suplementar. E eu acredito que isso traga bastante insegurança para o profissional de nutrição, né? Porque parte do princípio que a gente tá prescrevendo alguma coisa meio medicamento, né? Um ativo da laranja moro. Não, a gente tá prescrevendo a laranja, o extrato da laranja, ou seja, a laranja concentrada, transformada em pó. E aí, dentro deste contexto industrial, a gente tem a padronização das antocianinas. A gente tem a padronização dos compostos bioativos, né, dos compostos fenólicos. A gente tem padronização desses compostos, que são esses compostos presentes na laranja que fazem esse efeito antioxidante, anti-inflamatório tão importante, que ajuda a estimular a apoptose da célula, a morte da célula de gordura ou a redução de tamanho, né? Então ele desincha, reduz o tamanho e por isso ajuda a perder medida, por isso ajuda a reduzir o peso, não tanto, mas as medidas em si, tá? Então isso é uma confusão que muitas vezes os profissionais de nutrição têm. Por exemplo, antes de vir aqui falar com vocês, eu dei uma repassada no que estão falando da laranja moro. E tem um estudo de fitoterapia, como se a laranja moro fosse um fitoterápico. E não tem como ser um fitoterápico, porque é um alimento, não é uma planta. Então aqui a gente tem extrato de laranja, isso é um alimento, não é uma planta. Não tem como ser fitoterápico. A gente não tem como tirar um fitoativo de algo que não é planta. É um alimento. Entende? Vocês conseguem entender isso? Daí, mas e a curcumina? Também é um composto bioativo, não é um fitoterápico. A cúrcuma é um alimento, não é uma planta. Mas ela é raiz. Sim, ela é raiz. É outra história. É outra conversa. Mas via de regra, composto bioativo veio do alimento. Para prescrever alimento,
prescrever alimento, você tem que ser especialista, né? E para ser especialista, você tem que fazer um curso. E que curso que é esse? É o nosso de nutrição. Então, eu quis fazer essa live e preparem-se porque vai ser a primeira de muitas. Em 2021 eu fiz também uma leva grande de lives, muitas delas estão aqui. Em 2021 eu fiz muita live, 2021, sobre emagrecimento, sobre carreira, sobre suplementação. E 2022 foi um pouco mais confuso, né? Foi um pouco mais difícil por conta da minha ida para a Itália. Mas estamos de volta. 2023 eu me comprometi comigo e com os meus colegas que eu iria trazer o máximo de informação possível e trazer o máximo de assuntos possível pra gente clarear um pouco essa nossa a nebulosidade que paira na nossa atuação profissional, tá? E eu quero começar trazendo o assunto que eu abordei ontem, né? Ontem eu falei aqui pra vocês que a gente tem um problema acontecendo no nosso país, que é o nutricionista não se sente tão capaz. Foi o que eu mais recebo é o que eu mais recebo de feedback de colegas nutricionistas. Não se sentir tão capaz, né? Eu não me sinto tão capaz, eu não me sinto tão boa. E uma outra reclamação não é nem reclamação, é meio que um desabafo, é ver outros profissionais atuando com ferramentas que são nossas. Só que essas ferramentas que são nossas, muitas vezes, elas são deturpadas e condenadas por nós mesmos, pelos próprios nutricionistas. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui para quem não me conhece. Tem bastante gente que me conhece aqui, tem gente que fez parte de um grupo que eu tive de nutricionistas durante muitos anos, que eu administrei esse grupo por quase 10 anos. Então sabe quem eu sou. Mas eu sei que tem muita gente chegando por esses tempos aqui, então é bom a gente se apresentar rapidamente. Para você que não tá entendendo nada, caiu aqui de paraquedas, eu vou falar bem pouquinho de mim rapidinho, e depois eu te convido a dar uma passeada pelo feed, me acompanhar aqui, que você vai entender um pouco mais. Então, eu sou a Daniela Mazzucco, eu tenho 40 anos de idade, eu sou nutricionista há 15 anos, e estou na área da saúde há 22 anos. Então, há 22 anos eu trabalho na área. Então, eu já trabalhei em hospital, eu já trabalhei em laboratório de análise clínica, já trabalhei em clínicas, já tive meu consultório, faço consultoria para a indústria de suplementação, sou professora de pós-graduação, minha disciplina sempre foi suplementação, que foi algo que eu me especializei. Sou pós-graduada em nutrição clínica com prática ortomolecular, nutrição clínica funcional, e ontem foi minha última aula da minha pós-graduação de gastroenterologia e saúde intestinal na clínica de nutrição. E fui estudando metabolismo. Antes de fazer a faculdade de nutrição, eu fiz um curso técnico em patologia clínica, e isso me deu um pouco de ganho de estrada. Então eu já cheguei na faculdade com um pedaço da estrada caminhado, e isso me ajudou muito nesse raciocínio que eu tenho e que me ajuda a ser minimamente diferenciada no meu trabalho. E é por isso, inclusive, que muitas vezes, quando eu vejo algum profissional, algum colega nutricionista dizer que um nutriente ou um alimento não serve para nada, eu fico pensando, poxa, é triste ver que um colega não entende de química dos alimentos e provavelmente não entende tanto de fisiologia, porque se entendesse de fisiologia não falaria isso, tá? Além disso, existe ainda um preconceito muito grande em relação à indústria. E a gente tem que, assim como a indústria farmacêutica, que veio para dar suporte para a ciência, né, deu suporte para que a gente pudesse evitar mortes, para que a gente pudesse
curar doenças com mais agilidade, para que a gente pudesse prevenir o avanço de doenças graves e que comprometeriam a nossa funcionalidade, a indústria alimentícia também trouxe facilidades. Facilidades essas que fizeram com que a gente vivesse mais. Facilidades essas que ajudaram a gente a ter mais funcionalidade. Então, a gente tem esse preconceito e parte do princípio que tudo que é industrializado é ruim. E quando a gente fala de suplementação, inevitavelmente a gente vai falar da indústria. Só que se eu já tenho esse preconceito com a indústria, eu vou achar que suplemento não presta. Mas como que a gente pode falar que não presta, né? Eu posso dar 1000 exemplos aqui, mas a gente pode fazer por partes também, tá? E talvez esses preconceitos que ficaram enraizados no nosso contexto pessoal atrapalha muito nossa execução profissional, atrapalha muito o nosso caminhar profissional. E quando a gente tem impeditivos de uma execução boa e assertiva do nosso trabalho, a gente deixa de ser excelente e eficiente e eficaz para o nosso cliente. Porque, afinal de contas, o nosso cliente, ele é um paciente. Ele é uma pessoa que tem uma demanda de saúde que depende de você. E aí, se depende de você, de mim, né? Se depende da gente e a gente tem preconceito, a gente deixa de usar uma ferramenta importantíssima que traz a prática de uma competência que é muito nossa para ajudar essa pessoa, para realmente fazer diferença na vida dela, transformar a vida dela, evitar que ela morra, melhorar a qualidade de vida, né? Melhorar a funcionalidade física e fisiológica e psicológica. E aí, o que é pior, a gente acaba deixando essa ferramenta à deriva. E quando essa ferramenta fica solta, outra pessoa pega, né? Então imaginem assim, a gente tá num navio e a gente precisa ir para um outro navio do lado. A gente tem duas possibilidades. A gente pode ir nadando só a gente e chegar no outro barco. Ou a gente pode pegar um bote e ir até outro barco. Ou a gente pode pegar um colete salva-vidas enquanto a gente nada para ir até lá, para evitar que a gente afunde. Só que se a gente parte do princípio que, bom, eu sei nadar, eu posso nadar até lá. Eu não preciso de bote, eu não preciso de colete. Você vai chegar lá? Vai. Pode ser que no meio do caminho você canse. Aí, por estar cansado, você se afogue. Pode ser que venha um animal e te coma, né? E aí, tá lá no mar solto. Botes, coletes, tá lá. São ferramentas, certo? São ferramentas. Gente, só um minuto, eu vou continuar, mas a gente vai indo. Então, são ferramentas que a gente pode usar, está lá à nossa disposição para ser usado. Está à disposição para ser usado e a gente não quer usar, porque a gente acha que não precisa, porque a gente é plenamente capaz. Tudo bem, mas tá lá a deriva. Outra pessoa vai olhar e vai falar, tô achando que isso aqui funciona pra mim. Tô achando que usando isso eu vou chegar lá antes. Ou eu vou chegar lá com mais segurança. Ou se eu tenho um bote, eu posso pegar mais pessoas e levar comigo. Se eu tenho um colete, só tenho um colete, eu posso pegar pessoas e juntar comigo e vou levar comigo. Ah, mas aquela pessoa não sabe navegar o bote. Ela não sabe usar o colete. Não importa, ela vai usar. E é o que está acontecendo com a gente. É o que acontece. Eu vejo um monte de profissional inseguro com a própria profissão. Um monte de profissional que não se sente plenamente capaz exatamente porque vê outras pessoas utilizando suas ferramentas enquanto ela não tem segurança para usar. E é mais ou menos isso que está acontecendo muito. Então, hoje eu vou começar abordando exatamente isso. Eu não sei se a analogia ficou clara, mas eu acredito que essa analogia seja bastante pertinente. Exatamente
no contexto que eu falei ontem. Se você não viu, os stories ainda estão lá, eu acredito. Se tiver lá, dá uma olhada no que eu falei. Oi, Má. Seja muito bem-vindo. É uma honra você estar aqui, né? E uma puta responsa. Deixa eu só fechar a porta aqui, gente. Que bom, Carol. Bom. Essa é a ideia. Eu quero que a analogia fique muito clara. Eu quero que a analogia fique... Faça vocês refletirem por um momento para que a gente pegue o fio da meada, tá? Então, o que eu mais recebi esses dias, quando eu perguntei, foi que o mais importante, né, o que soa mais importante, o que parece mais importante para os nutricionistas é serem diferenciados, mais do que serem excelentes. E isso é muito curioso, porque, via de regra, a gente quer ser muito bom naquilo que a gente faz, a gente quer ser excelente. Mas eu entendi que só ser excelente talvez não funcione. E isso vem acompanhado de uma dor que eu percebo de todos os meus mentorados, de todos os meus colegas nutricionistas, de todos os meus alunos, que é captação de cliente. Então, via de regra, o profissional acredita que ele só vai atrair mais pacientes, mais clientes, se ele for diferenciado. Se ele não for um profissional diferenciado, se não tiver alguma coisa ali, ele vai ser mais do mesmo, mesmo que ele seja excelente, certo? Então, a captação de pacientes, de clientes, é uma dor muito grande. E aí eu trago verdades duras de serem engolidas. E eu vou te falar, quem tá aqui vai participar de uma discussão que de verdade eu apanhei muito para aprender, eu apanhei muito para ver, eu apanhei muito para entender. E eu tive que ir na percepção, sabe? Ninguém sentou comigo e falou, olha, Dani, esse é o problema, viu? Faça isso. Ninguém, até hoje. E eu não vou economizar em falar isso pra vocês, porque... E não vai servir só para o nutricionista, saiba disso, não vai servir só para o nutricionista, não. Mas eu vou falar porque todos os dias eu vejo isso, todos os dias, há 15 anos. Eu vejo isso desde a época da faculdade. Então, eu falo que eu vejo desde a época da faculdade porque eu sempre tive contato com nutricionistas. Meus 2 últimos anos da faculdade, eu tive a possibilidade de fazer estágio extracurricular e isso me ajudou muito a conviver com nutricionistas já formados, já com muitos anos de mercado. Então eu já pude observar algumas coisas, algumas situações e alguns comportamentos que eu pude inclusive modelar, né, imitar, e alguns que eu pensei, não quero isso pra minha vida nem ferrando, eu não vou fazer isso, tá? Então, uma situação que acontece muito com o profissional de nutrição é ter preconceito. Tanto preconceitos que condenam, quanto preconceitos que amam cegamente, idolatram e defendem cegamente. Isso é um problema. Tá? Não adianta a gente ficar batendo na tecla de alguns conceitos que já estão derrubados. Por exemplo, um tipo só de dieta, de conduta dietética, de estratégia alimentar é o que vai fazer diferença na vida da pessoa. É você achar que você está usando aspirina. Não, eu vou usar aspirina para tudo. Tá, mas aspirina não serve para tudo. Não, mas eu vou usar aspirina para tudo, né? A pessoa tem dor de cabeça, eu vou dar aspirina. Mas e se a dor de cabeça dela não for por problema de vasodilatação, né? Não adianta você dar aspirina, não vai adiantar. Você vai fingir, né? Vai fingir que funcionou, não vai funcionar, tá? Isso é a primeira coisa. Não, então só essa estratégia. A outra é o inverso total. É achar que a individualidade bioquímica também traz uma individualidade fisiológica. Isso não existe. Fisiologia é fisiologia, é igual para todo mundo. O que você precisa entender são as alterações fisiológicas de cada indivíduo. Mas o funcionamento fisiológico é igual para todo mundo. Então esse tipo de conceito de individualidade total é falacioso e traz bastante prejuízo pra gente, tá?
Uma outra coisa, protocolo na nutrição. Não existe protocolo na nutrição. A gente tem base, não protocolo. Base, tudo bem. Bases nutricionais, exatamente, tem o jeito certo de nutrir. Tem o jeito certo, tem o jeito básico de fazer a coisa. Mas isso não quer dizer que é igual para todo mundo. Isso não quer dizer que é só isso. Não, tem N outras coisas, tá? Não levar em consideração, por exemplo, a história das pessoas. A gente tem muita dificuldade para fazer isso, por quê? A gente vive num país continental, já falei isso várias vezes, né? Uma pessoa que mora aqui em São Paulo, mas ela nasceu no Amapá e viveu lá 20 anos. Gente, se a gente não levar em consideração esses 20 anos de cultura, de situação socioeconômica, de hábitos individuais, de micro-sociedade, que são as famílias, né? E o que isso tudo modificou da fisiologia, fez com que a fisiologia acontecesse, a gente não tem como trabalhar, tá? E vice-versa. Se eu hoje, Daniela, que nasci em São Paulo, vivi em São Paulo a vida inteira, for morar, que foi o que aconteceu, fui morar em outro país, não tem como a gente não levar em consideração as alterações que eu carrego, que são diferentes de lá. E por aí vai, tá? Isso é uma outra coisa. E o que é mais doloroso, e eu vou tocar numa ferida grande agora, grande. Então, e eu gostaria muito que o máximo de profissionais escutassem isso. Então eu vou te pedir que você tire 30 segundos desse momento para encaminhar essa live para o máximo de profissionais que você acredita que merecem estar melhor, que merecem receber um pouco de luz na consciência e que você acha que vai realmente fazer diferença na vida dele. Ouvir alguém que já caminhou bastante e que poderia dar um pedacinho do mapa, ou pelo menos jogar uma luz nesse caminho. Se você acredita que eu posso fazer isso, clica aqui nessa setinha e manda essa live para o máximo de profissionais que você achar que poderia se beneficiar, tá? Bom, ontem mesmo, conversando com uma colega que tá aqui, ela me mandou um textão e ela falou, assim como tantas outras desde segunda-feira, me falando: Dani, eu não me sinto capaz, eu não me sinto segura, eu não me sinto 100%. E toda hora eu fico buscando um curso pra melhorar, eu busco uma coisa pra melhorar, eu quero ser diferenciada, mas eu também quero ser segura. Eu quero ter certeza de que o que eu tô fazendo é bom. E, curiosamente, eu já tinha discutido isso com um colega médico, né? Como os profissionais de saúde hoje, como que eles estão buscando essa diferenciação? Eles buscam a diferenciação com aquilo que é importante para eles, com aquilo que faz sentido profissionalmente falando para eles, ou eles buscam essa diferenciação em algo extremamente pirotécnico? Veja, antes de qualquer coisa, o que eu vou falar aqui não é condenando ninguém. Eu vou dar isso como exemplo, porque eu sei que é uma dor, mas é para trazer luz para a consciência de vocês como nutricionistas, ok? O que eu vejo muito é nutricionista fazendo cursos que fogem da atuação do nutricionista, que fogem das ferramentas de ajuste nutricional, tá? Então, eu vou dar um exemplo. Vamos traçar uma linha de raciocínio. Ontem eu compartilhei aqui nos stories, espero que ainda esteja lá quando você terminar de assistir isso, que o Dr. Lair Ribeiro há anos faz isso. Ele bate na tecla de que não tem como fazer uma boa medicina sem ser especialista em nutrição. O que a gente tem de au concurso, de máximo de profissão da área da saúde? É o médico, é a medicina, né? A grande maioria dos profissionais de nutrição um dia quiseram ser médicos, porque era o top das profissões, né? Inclusive, eu fiz 3 anos de cursinho e no cursinho era isso. Se você falasse que você queria fazer qualquer outra coisa na área da saúde que não fosse nutrição, você era enxergado como alguém que ia ter uma subprofissão.
acredite, tá? Então, a gente já cresce, né? Já vem vindo, já passa a vida ouvindo que qualquer outra coisa da área é menos do que o médico. E veja, não tô falando mal do médico. Então, o Dr. Lair Ribeiro, ele trouxe esse conceito de fora, claro, de que se você não ajusta a parte nutricional do seu paciente, nada vai resolver. Você pode dar o melhor medicamento, o medicamento mais caro, o que vai transformar a vida dele, o que vai melhorar a vida dele, o que vai trazer longevidade, o que vai trazer plenitude, vitalidade, é nutriente. Quem falou isso a primeira vez foi Linus Pauling. Quem tá aqui que é da área de química vai lembrar, 1S2, 2S2, teoria de spin, desgraceira da química. É assim que a gente sabe que a gente é nerd pra caramba. Então, o Linus, ele trouxe o conceito de ortomolecular pro mundo. O Linus ganhou um prêmio Nobel sozinho. Um dos poucos cientistas que ganhou um prêmio Nobel sozinho. Ele e Einstein. Sabe? Então, o Linus, naquela época, 1900 bolinha, falou, gente, olha só, presta atenção aqui. Eu tenho um monte de paciente, um monte de gente aqui que tem transtorno mental. E eu percebi, né, aqui nos meus estudos de fisiologia, que se a gente oferecer mais nutriente do que ele é capaz de ingerir, ele melhora. A gente tira ele da crise. Por quê? Porque o sistema tá mais ávido. Ele tá trabalhando mais rápido. Existe uma doença em curso, ela é potente. Vamos dar mais. E aí, quando a gente dá mais, o sistema funciona melhor. E aí, quando ele funciona melhor, eu bloqueio o desenvolvimento da doença. Porque doença é uma função inadequada. É um acontecimento errado. É algo errado que está acontecendo. Então, o Linus trouxe esse conceito de ortomolecular, mas ele trouxe esse conceito muito próximo de quando o Ancel Keys trouxe conceitos fisiológicos da nutrição. Quanto a gente tem que oferecer, qual é o máximo que a gente pode ficar sem comer, sem oferta, quais os nutrientes, quais os sistemas que são mais comprometidos quando a gente fica em privação de nutriente. Então a gente tem um embasamento muito bom, que a gente não usa. Então o Lair, ele só pegou isso e falou, olha só, não é que isso aqui é verdade? E aí ele trouxe pro médico. Ele falou, olha médico, se não fizer isso, cara, você tá ferrado. Você tá fadado a ser um vendedor de prescrição. Certo? Tá fazendo sentido o que vocês estão ouvindo aqui? Quem achar que tá fazendo sentido, comenta aqui. Né? E quem tiver dúvida do que eu tô falando, comenta aqui. Porque a ideia é que realmente a gente discuta essas reflexões. Foi o que o Lair fez. Eu lembro que o primeiro vídeo chocante que eu assisti do Lair foi ele falando: se o médico não se especializar em nutrição, ele vai perder a medicina para o nutricionista. Olha só. Olha só. Tem esse vídeo no YouTube. Eu tô desde ontem tentando achar, inclusive. Mas eu vi no YouTube. E aquele vídeo foi chocante pra mim. Por que foi chocante pra mim? Porque eu fui essa pessoa que achou que pra eu ser uma boa profissional de saúde, eu tinha que ser médica. A qualquer custo. Só que esse a qualquer custo enlouquece. E eu fui ser nutricionista. E eu virei nutricionista, me tornei nutricionista, eu decidi ser nutricionista graças a um médico. Que provavelmente escutou lá ele falar, né? Porque não é possível, porque a frase foi muito, muito parecida. Um endocrinologista, que foi endocrinologista da Xuxa, na época que eu trabalhava em laboratório de análise clínica, né? Porque eu sou formada em técnico de patologia clínica. Ele falou para a secretária dele: você vai prestar vestibular? Faz nutrição, porque nutrição é a profissão do futuro. Eu lembro que ela me contou aquilo e eu fiquei com aquilo na cabeça. E tomando um café com um ex-cunhado meu, né, o irmão de um ex-namorado, eu contei isso pra ele e ele falou: Dani, mas ele tá certíssimo. Porque ele acompanhava muito mais do que eu essa parte do mercado, porque ele era bem mais velho que eu.
Ele falou, tá certíssimo. E aí ele começou a comentar algumas coisas comigo que ele via fora do país. Não, olha, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, eles são muito preocupados com essa parte da suplementação, porque eles acreditam que o aporte de nutrientes, né, essa oferta, se você ajusta isso, você não tem tanta doença. Então, eles focam muito nisso. Eu falei, conte-me mais. E acabou que eu, então, prestei nutrição. E tive certeza que isso era uma verdade. Por quê? Porque quando eu ajusto o aporte nutricional dos meus pacientes, eu reduzo a quantidade de medicamentos que eles utilizam. E como eu faço isso? Como que isso acontece, na verdade? Por que isso acontece? Porque eu estou fazendo o que o Linus fez. O Linus falou, quando tem uma doença acontecendo, isso é potente, o sistema está sobrecarregado. Ele precisa de mais nutriente para que essa máquina funcione. E quando essa máquina funciona, a doença não acontece. Aí ele não precisa de medicamento. Percebe? Faz sentido isso para vocês? E aí agora eu vou para a dor de fato. Contextualizando isso, qual é a dor? Eu vejo um nutricionista fazendo um curso de acupuntura para ser um profissional diferenciado. Eu vejo, eu não tô brincando, eu vivi isso. Nutricionista orientando fazer constelação familiar. Essa é a diferenciação. O mesmo nutricionista que quer se diferenciar fazendo acupuntura é o nutricionista que fala que glutamina e colágeno não serve para nada. Nutriente não serve pra nada. Oi? Como assim? Não faz sentido isso. Entende? E veja, eu não tô falando que a acupuntura não serve pra nada. Eu estaria sendo boba de falar isso, né? Arrogante, inclusive. Não, eu faço acupuntura, é maravilhoso. Não é isso. Mas, percebe? Ele condena a nutrição, condena a suplementação, que é uma ferramenta fantástica e que a gente deveria usar, e quer se diferenciar fazendo acupuntura. E aí depois ele reclama, porque é o que eu vejo em congresso, é o que eu vejo em encontros, que, nossa, atendi um paciente que chegou com uma folha A4 de suplementação prescrita pelo médico. Ó que louco, né? O médico tá usando sua ferramenta. Lembra do colete salva-vida que você não quis? Que você largou no mar? Que você falou, basta eu ter 2 braços e 2 pernas que eu chego no outro barco? Lembra? E ele pegou. Ele pegou. Lembra que eu falei do bote? Que se você pega o bote, você sabe que o bote... Você sabe pra que serve? Ele tá lá pra você. Você podia pôr tanta gente no bote pra ir até o outro. Você falou, não. Eu vou dando braçada. Eu sei nadar. Ele pegou. Ele pegou o barco, colocou gente dentro. O que você preferiu fazer? Eu tenho 2 braços, eu tenho 2 pernas. Eu acho que se eu encontrar uma tábua aqui jogada no mar, eu apoio na tábua e vou. Isso vai me fazer chegar antes. Você começa a procurar coisas para te levar, para te diferenciar naquele momento, como profissional, que foge completamente daquilo que era para você fazer. Entende? E aí, por que eu fiz questão, como eu não almocei ainda, não dava pra eu tomar um café, né? Que ia acabar com o meu almoço. Então, eu queria um chá, engoli gelo. Eu peguei esse chá pra mostrar pra vocês. Isso aqui é uma confusão. Isso aqui é uma confusão. Por quê? Porque colocam isso no degrau da fitoterapia. Isso não é fitoterápico. Isso não é fitoterápico. Isso é um alimento que tem um suplemento. É um chá que tem extrato de laranja moro. Laranja. Laranja é alimento.
esse alimento tem uma quantidade de substâncias bastante importante que tem função no nosso corpo. Isso é definição de composto bioativo. Ele não é nutriente, mas ele tem funcionalidade para a nossa saúde, para a manutenção da saúde. Então ele entra no rol de suplemento. Tá? Isso é importante. É importante saber disso. Só que não é fitoterápico. Mas o nutricionista, ele quer ficar especialista em fitoterapia. Por quê? Fique especialista em nutrição, fique especialista em nutriente. É isso que vai fazer diferença na vida do seu cliente. Então eu queria começar essa leva de bate-papos com vocês, trazendo esses insights para vocês. Trazendo esse... Putz, pode ser que, hein? Pode ser que. Pode ser que eu esteja olhando para o lado errado. Pode ser que eu esteja deixando toda essa força e essa segurança para outras pessoas, para outros profissionais. Não faz isso não, tá? Gente, era só um bate-papo rápido mesmo, só pra gente falar um oi, só pra gente trazer um pouco de luz pra essa conversa, tá? Pra esses assuntos. Eu vou deixar essa live salva e espero que vocês tragam mais questionamentos para que a gente possa discutir isso com mais profundidade e mais leveza, para que a gente possa caminhar com mais tranquilidade daqui para frente, e eu faço questão de estar aqui para vocês, tá bom? Então, bora almoçar, uma ótima sexta-feira para vocês, um ótimo final de semana, tem caixinha aberta, corre lá e vamos bater esse papo, tá bom? Beijo para vocês.